Imagine descobrir que uma cidade colossal, repleta de templos majestosos, estátuas imponentes e tesouros de ouro, simplesmente desapareceu sob as águas do mar. Por mais de 1000 anos, ela permaneceu oculta, envolta em mistério, protegida pelas correntes e pelo silêncio das profundezas. Heracleion, também conhecida como Tonis, foi uma das mais importantes metrópoles portuárias do Egito Antigo, ponto de entrada para comerciantes, faraós e viajantes vindos de todo o Mediterrâneo. Por séculos, sua existência foi considerada apenas uma lenda, um mito contado por historiadores gregos como Heródoto, até que arqueólogos modernos finalmente encontraram suas ruínas submersas no Mediterrâneo, perto da atual Alexandria. Hoje, vamos mergulhar em 10 curiosidades fascinantes sobre Heracleion, a Atlântida egípcia que ressurgiu das profundezas, pronta para reescrever a história e nos surpreender com seus segredos esquecidos. Antes de Alexandria brilhar, Heracleion já era uma lenda viva nas margens do Nilo. Fundada por volta do século 8 a.C., Heracleion era o coração comercial e religioso do Egito. Muito antes de Alexandre, o Grande, sonhar com sua famosa cidade. Era o principal porto do Mediterrâneo, onde culturas, mercadorias e ideias se misturavam em um verdadeiro caldeirão multicultural. Todo o comércio marítimo passava por seus cais, tornando-a vital para a economia e o poder dos faraós. Por ali circulavam grãos, ouro, perfumes, papiros e até animais exóticos. O templo de Amon-Gereb era o centro espiritual, atraindo peregrinos de todo o mundo antigo. Dizem que até mesmo Cleópatra foi coroada ali, em rituais sagrados. Heracleion era o elo entre Egito e Grécia, unindo fé, política e riqueza. Era conhecida pelos gregos como Tonis, e era mencionada em mitos e lendas, inclusive como o local onde Hércules teria pisado ao chegar ao Egito. Perder Heracleion foi como apagar o coração pulsante do Egito Antigo. Por séculos, ela permaneceu apenas nas histórias, até ser redescoberta sob as águas, revelando segredos de um passado glorioso e quase esquecido. Por séculos, Heracleion era apenas um nome sussurrado em textos antigos e lendas egípcias. Muitos acreditavam que a cidade, mencionada por Heródoto e outros cronistas, não passava de um mito, uma Atlântida egípcia perdida para sempre sob as águas do Mediterrâneo. Tudo mudou no ano 2000, quando uma equipe liderada pelo arqueólogo francês Franck Goddio vasculhava a Baía de Aboukir, em busca dos navios perdidos de Napoleão Bonaparte. O que encontraram, porém, superou qualquer expectativa. Vestígios de uma civilização submersa, muito mais antiga e grandiosa. Utilizando tecnologia de ponta, como sonar de varredura lateral e magnetômetros, a equipe detectou formas geométricas gigantescas escondidas sob metros de lodo e areia. O fundo do mar revelou linhas retas e ângulos improváveis para a natureza, sinais claros de estruturas construídas pelo homem. Quando os mergulhadores desceram, depararam-se com um espetáculo impressionante. Estátuas colossais de faraós e deuses emergiam das sombras, guardando as ruínas de templos e palácios. O silêncio subaquático era quebrado apenas pelo som das bolhas, enquanto figuras de pedra, preservadas por séculos, voltavam à luz. Entre os achados, uma estela de pedra com inscrições em egípcio e grego trouxe a confirmação definitiva. Aquele era o lendário porto de Tonis Heracleion, a porta de entrada do Egito para o mundo mediterrâneo. O mistério de sua localização, que intrigava estudiosos há séculos, finalmente estava resolvido. Graças à tecnologia moderna, foi possível mapear a cidade em detalhes, revelando ruas, canais, templos e até mesmo docas onde navios estrangeiros atracavam há mais de 2000 anos. Heracleion ressurgia, não só como mito, mas como um portal real para o mundo dos faraós. A cidade perdida era real e, surpreendentemente, grande parte de sua estrutura permanecia intacta sob o mar,
protegida pelo tempo e pelas águas. A arqueologia subaquática não só revelou tesouros e artefatos incríveis, mas também revolucionou nosso entendimento sobre o Egito Antigo, mostrando como Heracleion foi um elo vital entre civilizações e um centro de poder, comércio e religião há milênios. Entre as descobertas mais impressionantes estão as estátuas de granito vermelho com mais de 5 metros de altura. Encontradas próximas ao templo principal, elas guardavam a entrada sagrada da cidade. O lodo preservou essas obras-primas, que emergiram do mar como deuses ressuscitados. Heracleion era uma galeria monumental, e o fundo do mar, seu cofre secreto. Heracleion não sumiu de repente, afundou lentamente, vítima de terremotos e do solo instável do delta do Nilo. A liquefação do solo fez templos e estátuas afundarem como se fossem engolidos pela terra. O aumento do nível do mar selou o destino da cidade, que desapareceu sob as águas. Não foi um apocalipse, mas uma rendição silenciosa à força da natureza. Mais de 60 navios antigos foram encontrados em Heracleion, formando o maior cemitério de embarcações do mundo antigo. Entre eles, o lendário bariz descrito por Heródoto, provando que o historiador estava certo. 700 âncoras reforçam a imagem de um porto incrivelmente movimentado. Cada destroço revela um capítulo da vida, do comércio e do caos final da cidade. Moedas de ouro, joias e amuletos de Osíris mostram a riqueza e a espiritualidade dos habitantes. Esses objetos eram oferendas aos deuses e proteção para marinheiros. Pequenas estatuetas e sarcófagos de animais sagrados revelam a intensidade da fé local. Heracleion era tão espiritual quanto comercial, uma cidade onde tudo girava em torno da fé. O templo de Amon-Gereb era palco da coroação dos faraós, onde recebiam a bênção divina antes de governar. Um decreto de Nectanebo I mostra a ligação entre impostos e o templo, unindo poder real e religioso. A procissão do futuro faraó por Heracleion era um espetáculo de fé e autoridade. Perder a cidade foi perder uma tradição sagrada do Egito. Por séculos, se debateu se Tonis e Heracleion eram cidades diferentes. A estela encontrada provou. Tonis era o nome egípcio, Heracleion o nome grego da mesma metrópole. Essa dualidade reflete o encontro entre Egito e Grécia, vivido diariamente na cidade. Heracleion era uma ponte entre mundos, com duas identidades e uma só alma. As paredes do templo de Amon-Gereb ainda resistem no fundo do mar, desafiando o tempo. Mergulhadores nadam por corredores sagrados, entre colunas e blocos caídos. A disposição das ruínas ajuda a reconstruir o fim da cidade. Esses templos submersos são testemunhas silenciosas de uma civilização esquecida. Menos de 10% de Heracleion foi escavada. A maior parte da cidade ainda está enterrada sob o lodo. O potencial para novas descobertas é imenso. Templos, palácios, bairros inteiros aguardam ser revelados. Cada escavação traz novos mistérios e respostas. A história de Heracleion está só começando. Heracleion nos lembra que a história pode estar escondida sob as águas, esperando para ser redescoberta. Quantas outras cidades submersas aguardam por um novo mergulhador ou tecnologia? O que foi perdido pode ser reencontrado. E sempre há mais para aprender sobre nosso passado. Se curtiu, deixa o like, compartilha e comenta. Você já conhecia Heracleion? Até a próxima curiosidade!